Bom dia, meus irmãos. Confirmem para mim se está ok o áudio. Não coloquei meus fones para carregar hoje. Aí tô com uma lapela aqui. Nem sei se vai funcionar. Falem para mim aí se está funcionando, se o áudio está bom. Tá ótimo, então tá bom. Tem irmãos falando aí que a diferença do fuso dá de 1 hora. Tem gente aí acordada às 4 da manhã. Deus é bom. Que alegria, viu? Saber que aquilo que a gente está fazendo aqui está incentivando vocês de fato. Muita gente crescendo em fé, mudando, transformando, disponível e interessado, né, pela verdade. É isso que anima demais da conta a gente. Deus é fiel, Deus é bom. Antes de eu começar, mais tarde, pessoal, vou postar duas situações, na verdade. Vou postar no meu Instagram e preciso do apoio de vocês, tá? Duas situações de abuso, né? Uma sexual, né? Uma outra física. Aqui em Brasília, de um pastor que já foi pastor da Mundial, já foi pastor da Universal e tal. Aí o cara fica pingando de igreja em igreja quando descobre quem ele é, né? Abusador de mulher, bate em mulher. A última mulher que ele se envolveu, 2 filhos, agride os filhos da mulher, agride a mulher, diz que odeia a mulher, que vai destruir as mulheres e blá blá blá. E já tem medida protetiva, ele não deixa a mulher em paz, ele não deixa os filhos da mulher em paz. Então ontem a advogada do nosso projeto teve reunião com essa mulher precisa sumir do lastro desse cara, não consegue trabalhar porque ele descobre o endereço e vai atrás da mulher e tal. Então a igreja precisa alocar uma casa para ocultar essa mulher e os filhos e conseguir mantê-los ali por alguns meses até que o cara esqueça aí um pouco deles, né? Enquanto isso, nossa advogada vai fazendo todos os trâmites necessários aí para que denúncias sejam feitas contra esse camarada. Em Belo Horizonte é muito mais grave o caso. É um missionário, pastor missionário. A história foi contada pelo pastor presidente. O pastor presidente não se interessou, não deu ouvido, né, à vítima. Que esse pastor missionário abusou dos próprios filhos, 2 filhos. 2 filhos enquanto eles eram bebês, né? Não houve a penetração, graças a Deus, mas não deixa de ser abuso, né? Não sei se você sabe isso, que o estupro de vulnerável não depende da penetração. Então ele molestou, tocou com os dedos as crianças, os próprios filhos naturais dele. Você vê o nível de perversidade que o ser humano tem chegado, né? E sumiu no mundo, né? Fugiu, porque o caso ainda tá em trâmite de segredo de justiça e tal. E como está sendo processado e fugiu, né? A família, as crianças não conseguem mais ser mantidas. Então, eu já ia fazer isso com o lançamento do livro Redenção Familiar, de dar um ano grátis de plano de saúde, né, a uma criança especial e uma mãe especial. Era meu foco. Mas talvez a gente vai ter que mudar o foco e pegar aí um ano de plano de saúde para essa família, entendeu? Para a mãe e as 2 crianças. Acho que uma criança tem
5 anos e a outra tem 3 anos. Eu acho que é mais ou menos isso. E consegui ali dar um suporte mínimo mensal só para tirar essas 2 famílias, essas 2 mulheres do radar desses caras. E para isso acontecer, a igreja de Jesus precisa se mover, né? Ah, vamos orar, tá bom, mas se você não está disposto a agir depois de orar, ter orado não é nada, não adiantou nada. A oração que, assim, ó, o que Tiago disse? Qual é a religião que Deus espera de nós? Cuidar dos pobres, dos órfãos e das viúvas em suas necessidades. Quem é o órfão? Aquele que não tem pai. Quem é a viúva? Aquela que não tem marido. Quem é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é aquele que simbolicamente substitui um pai e substitui um marido e faz de Deus o pai dos órfãos. Lembra do salmista? Tu és o pai dos órfãos. Nós somos o corpo de Deus aqui na terra. Então Deus não pode fazer sem mim. Deus não pode fazer sem você. Poder pode, mas não quis. Não quis. Deus pode fazer tudo sozinho. Ele criou sozinho, ele morreu sozinho, ele redimiu sozinho, ele vai julgar sozinho. Mas as boas obras, ele não quis fazer sozinho. Ele quis ter um corpo. O Novo Testamento diz que nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça do corpo. Então Cristo governa, Cristo pensa, Cristo envia, mas o movimento de Deus na terra sou eu e você. Quem Deus faz por mim e por você. Eu sou a mão de Deus, você é a mão de Deus, nós somos os pés de Deus, nós somos a ação de Deus, tá bom? Então, assim, ó, vá orando, vá vulnerabilizando o coração para que Deus possa usar você aí nessas 2 causas que eu coloquei, tá bom? Então, vou postar, então você já pode agir hoje. Se você não agir hoje, ao ter postado hoje, eu já vou começar a live de amanhã convidando você a esse sacrifício mesmo de amor. Compromisso mensal, entendeu? Olha, eu vou cooperar com R$100 todos os meses. Um exemplo, se a gente for alocar uma casa para a família de Brasília, sei lá, R$1.000, R$1.500 por mês, um aluguel, mais R$1.000 de compra, então vai ser R$2.000, R$2.500 por mês. O plano de saúde da família de Belo Horizonte, então uma média básica ali, criança R$250, R$300 no máximo, um plano de saúde adulto, R$300, R$400 no máximo. Então, para a mãe, as 2 crianças, o plano fica R$1.000 por mês. Então, fazer o compromisso diante dessa necessidade. Não, eu vou todos os meses durante o ano, pastor, ajudar com R$100, ajudar com R$200. Mas eu não quero gente empolgada e nem menino na fé não, viu? De fazer um compromisso e empolgar no primeiro mês, não, eu quero gente de caráter. Eu vou até o fim, vou ficar 1 ano ajudando essa família, eu vou dar R$100, eu vou dar R$50, eu vou dar R$10, eu vou dar R$1.000. Mas a gente vai fazer um compromisso formal de você, sei lá, procurar no privado ou mandar um e-mail e a minha equipe ligar para você, se comprometer com você e a sua decisão, todo mês a gente conseguir dar um amparo aí a essas vítimas, né? E às vezes vocês me julgam dizendo, o pastor Anderson tá no pé dos pastores. Como que eu não fico, brother? Olha assim, eu tô abrindo para você os bastidores do negócio. Como que eu não fico pistola? Como que eu não fico na revolta? Pô, tem contas que eu pago do meu bolso, cara. Tem amantes de pastores, tem mulheres que foram mexidas por pastores, brother, que as mulheres ficam doidas, as mulheres enlouquecem, as mulheres, ao mesmo tempo que algumas têm até responsabilidade moral de ter cedido aos pastores, ao mesmo tempo que ela quer, ela no outro dia, bicho, quando ela cai em si, o que eu fiz na minha vida? Ao mesmo tempo que ela quer, ela não queria, ela queria que o cara fosse de Deus, ao ponto de dizer não. Então, então ela é inocente? Não, velho.
é que o pastor, como eu sempre ensino a vocês, ele está 50 passos à frente de qualquer pessoa. Porque ele tem as habilidades, cara, de lidar com a alma e a vulnerabilidade humana. Então imagina, eu estou discipulando uma irmã na igreja, conheço suas fraquezas, sua vulnerabilidade, sei onde seu casamento não está funcionando. Uso dessa vantagem espiritual que eu tenho, uso da posição que eu tenho para dominar e tomar vantagem. Cara, isso é um abuso. Deveria haver leis, bicho, tão rígidas contra sacerdócio religioso, seja católico, evangélico, espírita. Bicho, deveria ter gente crente, bicho, lutando por leis pra... Cara, porque se você, bicho, é sério na punição de 10 sacerdotes religiosos, você impede que 1000, bicho, sejam presos, entendeu? Então tá uma bagunça aí, velho. Qualquer um abre igreja. É só abrir um CNPJ, alugar um galpão, botar umas cadeiras. Está uma bagunça, a gente tem que levantar em nome de Deus para fazer o negócio sério acontecer, entendeu? É complicado, é complicado. Eu lido muito, tem muita essa dor. Porque assim, a opinião pública superficialmente vai dizer: ah, mas essa mulher quis. Olha a cara dela, olha como ela se veste, ela quis. Ok. Ela tem suas responsabilidades, né? Quando não é um crime sexual em si, um envolvimento imoral, pecaminoso da mulher com o líder religioso. Mas ao mesmo tempo, eu vi isso, eu concluo assim, ao mesmo tempo que quer crer que a igreja é real, o evangelho é real, ela esperava tipo, meu Deus, será que não existe homens de Deus? Será que não existe? E é isso, a minha dor é que esse tipo de situação, bicho, vai maculando, vai tornando a fé barata, né? Tipo, crer em quem? Se não pode crer no pastor, se não pode crer no padre, se não pode crer na igreja, vai crer em quê? Vai ter esperança em quê? Se a morte é encontrada no lugar de vida, no lugar da vida, aqueles que se comprometeram de gerar vida estão gerando morte, eu vou crer em quê? Vou crer em quem? É complicado. Mas Deus é bom. Seja bem-vindo. E o nosso princípio de hoje, 7º princípio espartano, perceba o que você ouviu. Isso aqui também consegue se conectar a alguns princípios que a gente vem estudando sobre o envolvimento com a verdade. O envolvimento essencial com algo. Perceber o que ouviu. Se misturar, se aprofundar no que ouviu. Não é apenas o ouvido, mas o ouvir da essência. A gente vai voltar lá, mas Jesus foi tão profundo em algumas questões que ele disse coisas do tipo: vede como ouvis. Olha só que interessante. O ouvir tem olhos. Perceba o que você está ouvindo. Veja como você ouve. Em outro lugar ele disse: você tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Vocês não se lembram de nada. Porque uma coisa é ouvir, outra coisa é perceber o que está ouvindo. Em outro lugar ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parece pleonasmo, né? Uai, é claro, Jesus, que só vai ouvir quem tem ouvido. Mas ele está aprofundando. Paulo falou disso, né? Eu oro para que Deus vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Em outro lugar, Paulo disse: eu oro para que os olhos do vosso entendimento se abram.
Olha que doideira, ele está dizendo que existem olhos no entendimento. O que eu concluo com isso, irmão? Existe um lugar muito mais profundo. Quando a gente para estudar a sabedoria que foi dada a Salomão, é como se existisse uma madre intelectual, uma porta espiritual, intelectual em algum lugar. Mais ou menos aquilo que Paulo disse, o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, o que não subiu o coração humano, Deus preparou para aquele que o ama. Existe algum lugar mais profundo no conhecimento, que vai além do conhecimento da letra. Isso aqui é um enigma, né? Paulo falando aos Gálatas, aos Efésios, que Deus os dê espírito de sabedoria e revelação. Há um espírito... Isso aqui é muito louco. Às vezes eu paro dizendo, meu Deus, que é isso? Espírito de sabedoria e revelação. Deixa eu pegar a referência para você meditar. Efésios 1:17. Efésios 1:16. Não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha que interessante, ele poderia dizer que estava orando para que Deus desse sabedoria e revelação. Não, mas ele diz que existe espírito de sabedoria e revelação. Existe a sabedoria, existe a revelação. Tem gente que tem a revelação da palavra de Deus e da vontade de Deus, que a gente chama de rema, palavra revelada, quando o texto se abre para a compreensão da alma e do intelecto cristão. Existe a sabedoria, gente sábia, madura, profunda, mas Paulo está dizendo que existe um lugar além da sabedoria e um lugar além da revelação. Existe o espírito de sabedoria e de revelação. O ministério que eu fiz parte na maior parte da minha jornada, nos ensinou a fazer esse tipo de oração pessoal. Olha, quando for orar, toda vez ore Efésios 1:17. Que o Pai da glória vos dê espírito de sabedoria e revelação. Consagre a si mesmo, peça a Deus para iluminar a mente e o coração. Eu suspeito que eu, Anderson, fui envolvido ou batizado, ou generosamente Deus me deu a participação um pouco nessa realidade. Então, olha só, hoje vocês leem meus livros, hoje eu tenho prazer na leitura, mas até os 19, 20 anos da minha vida, nunca tinha lido um livro. Era um cara extremamente ignorante, concernente à vida, à sabedoria, ao interesse intelectual, tanto de Deus, né, da Bíblia, quanto da vida. Mas a um dado momento da minha vida, depois que eu converti, então ali os primeiros anos ainda de fé, limitado ao ponto de nem conseguir entender as Sagradas Escrituras. Mas depois que eu entrei nesse ministério que eu fiz parte e o tempo foi passando, cara, eu percebi nitidamente uma intervenção celestial na minha vida.
como se eu tivesse recebido um novo batismo, sabe? Ao ponto assim, ó, esse batismo interferir na burrice mesmo. Tipo, as letras da vida se abrindo para mim. Um interesse intelectual, uma capacidade de ver mais profundo as coisas. E eu falei, nossa, cara, então, questão de ler, de produzir a letra, né? Hoje posso me definir como um escritor, estou chegando, sei lá, à autoria de mais de 10 livros. As pessoas perguntam de onde vêm as suas ideias, é tanto projeto. Então, eu não consigo responder às pessoas, eu sei que eu sou assaltado. 24 horas do meu dia, o meu intelecto, o meu coração é assaltado por visões, insights, revelação, aprofundamento de compreensão das coisas da vida, das coisas de Deus. Então, o meu ser não para de produzir, não para de ver além da superfície das coisas. E de onde vem isso, pastor Anderson? Perceba o que você ouviu. Eu percebo o que eu ouço. Eu me envolvo com o que eu ouço. Eu ouço já para ser transformado. Eu ouço já para produzir. Eu não paro para sentar, para ouvir. Enquanto eu estou ouvindo, minha cabeça já está indo há 20 anos à frente. Quando eu me debruço em algo, todo o meu ser se envolve na minha transformação pessoal e na aplicação dessa transformação. Acho que é aqui que está o diferencial e é mais ou menos o que Salomão pediu a Deus. Eu quero sabedoria. Principalmente para governar o teu povo, que é muito numeroso. E quando Deus percebe que o interesse que você tem pela verdade não é para o ego, envolve a sua transformação e o seu benefício, mas Deus também percebe que você está interessado em produzir essa vida para o outro, beneficiar o mundo, beneficiar a sociedade, beneficiar a igreja. Então Deus te dá dons que te aprofundam na percepção da verdade. Perceba o que você ouviu. Então, falando um pouco da cultura espartana, por isso o nosso banner teve o Elfiates, que é esse ali na obra cinematográfica, é esse homem um pouco deformado que seguiu o exército espartano enquanto ele estava indo para a batalha contra o exército de Xerxes. Seguiu de longe, ele tinha uma armadura espartana e tinha um escudo espartano, e ele encontra o rei Leônidas e pede para fazer parte do exército. E uma das questões que o rei responde a ele é se o pai dele não tinha dito a ele. Ou seja, o cara ouviu a tradição espartana, o cara foi criado na tradição espartana, o cara ouviu os anciãos ensinarem como se desenvolve, se fundamenta e se aplica a cultura espartana. E o rei disse, olha, muito bom, você é um filho de Esparta, você sabe arrematar bem a lança, a espada, mas a principal arma espartana é o guerreiro conseguir embraçar bem o escudo, defendendo parte do seu corpo e parte do corpo do soldado ao lado. Então, se houver qualquer falha na muralha levantada como escudo pelo exército espartano, pereceremos. E quando Elfiates ouve o rei Leônidas dizer, olha, o exército é grande, as tarefas são inúmeras e aceitamos você fazendo uma outra coisa, mas não dá para usar você no campo de batalha. A nossa melhor arma é a defesa. E não tem como você ser uma peça fundamental no nosso mosaico de defesa. Vamos falhar. Você não consegue
Pela deformidade do seu corpo, você não consegue embraçar o escudo, se defender e defender o soldado ao lado. E Eufíates se revolta, lança o escudo fora, blasfema e insulta Leônidas e os seus próprios pais e, posteriormente, como Judas fez com Jesus, Eufíates vende Leônidas e vende Esparta por Axerxes por uma armadura. Então, aqui, quando você não percebe o que você ouviu, você tem seu plano traído. Eu já ensinei isso a vocês. Por que Judas vendeu Jesus? Porque Judas teve o sentimento que o seu plano político foi traído. Se eu fui traído, eu vou trair. Mas qual a dificuldade, irmão, de se posicionar de acordo com a identidade que você tem? Você não pode ser aquilo que você não foi criado para ser. Você não tem autorização nem de Deus e nem da vida. Cada um recebe da parte de Deus seu próprio dom. Judas quis ser o que não foi criado para ser. Eufíates quis ser o que não foi criado para ser. Portanto, você tem o sentimento que o seu plano foi sabotado, mas não foi sabotado. Cada um tem seu lugar. Todo mundo quer ser aquele que transforma o mundo, mas há galardão para aquele que transformou, quem transformou o mundo. Um exemplo, nossa, Martinho Lutero, o grande reformador. Mas se há alguém por trás da conversão de Lutero, esse alguém que converteu Lutero é tão importante para Deus e para o plano de Deus quanto Lutero é. Então tem gente querendo lutar por um protagonismo que não lhe cabe. Você tem que saber se Deus quer você no centro da peça ou atrás da cortina. Mas no fim, a recompensa não vem do mundo, nem do homem. A recompensa vem de Deus. Você tem que perceber o que você ouve, o que Deus está falando ao seu coração. E aquilo é muito chocante, né? Eufíates vende Leônidas e Esparta por um uniforme. Xerxes diz, olha só, irmão, olha o que o diabo faz com a gente. Olha, Xerxes diz isso, meu Deus, que desonra, brother. Por isso que o rei Leônidas, quando encontra Eufíates com a armadura, que tu vivas para sempre. Nossa, velho, que cena. E Eufíates baixa a cabeça com vergonha, a vergonha da desonra. Que você vive eternamente. E o que isso quer dizer? Que você viva eternamente sabendo o que você fez. Que o preço da desonra te acompanhe todos os dias da tua vida. Vive eternamente para administrar esse peso. Xerxes, sabe o que Xerxes disse a Eufíates para convencer ele? Leônidas quis que você ficasse de pé. Eu só peço que você se curve diante de mim. Se não é o próprio diabo dizendo isso, se não é a própria serpente dizendo isso ao ouvido da humanidade, olha, você tem uma limitação? Deus está sendo desumano ao pedir de você santidade numa área que você não consegue ter. Deus quer você de pé. Eu não. Eu quero apenas você prostrado diante de mim. E Eufíates se joga, dizendo, eu vou te dar ouro, eu vou te dar mulheres, eu vou te dar um nome. Leônidas não é bom. Aí por fim Eufíates disse, e um uniforme? Ele queria um crachá, ele queria uma medalha que não poderia ter, ele poderia ser o cozinheiro, ele poderia ser o atalaia, ele poderia ser aquele que recolhe os corpos, ele poderia ser um enfermeiro, ele poderia ser qualquer coisa. Mas ele não ouviu o que
a tradição, a história e os pais queriam ensinar. Ele queria um lugar que ele não poderia estar. Ele queria um protagonismo que ele não foi criado para ter. Ele tem seus dons peculiares, mas esses dons peculiares não habilitariam ele ao campo de batalha. Ele não seria maior nem melhor. Eu lembro de Davi, por exemplo. Em uma das batalhas, Davi foi, e a mesma quantidade de soldado que foi para a batalha com Davi ficou cuidando da carga, das mulheres, dos animais e das crianças. Olha o que é integridade. Quando Davi voltou, Davi disse que os despojos seriam divididos iguais entre os soldados que foram e os não soldados que ficaram. Porque alguém só pode ir porque alguém ficou. Se todos fazem a obra de Deus, quem sustenta a obra de Deus? Mas se todos sustentam a obra de Deus, quem faz a obra de Deus? Então Deus deu para nós dons específicos e um lugar específico de protagonismo. A gente não pode usurpar um lugar que não é nosso, porque quando esse plano de usurpação é traído, ativa-se em nós o modo Eufrates e o modo Judas. Eu vou trair quem ferir o meu plano de poder. E para eu encerrar, eu faço essas 3 reflexões que são palavras de Jesus. Lucas 8:18. Vede como ouviste. Vede. Veja como você ouve. Irmão, isso aqui são táticas de aprofundamento espiritual e existencial. Se você conseguir entender essa live de hoje, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Lucas 8:18. Veja como ouve. Vede, pois, como ouviste. Que o seu cérebro tenha dentes. Crer é pensar. Crer não anula o cérebro. Deixa o teu intelecto e o teu coração processar as palavras, entende? Como eu ouço palavras proféticas e profecias? Assim, vem um profeta e começa a profetizar. Eu sento, sem julgar, e ouço, olhando com um olhar firme, fixo e racional. Eu não vou fazer igual aquelas pessoas e entrar no poder e lá e gritar. Como que eu vou? Paulo diz aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo diz para não desprezar as profecias, mas julgar todas as coisas. Como que eu vou julgar se eu estou gritando junto com o profeta, orando em línguas, caindo no poder? Não, eu tenho que ouvir. A profecia é Deus falando, então deixa eu racionalizar. E eu vou ter maturidade para ouvir o que está sendo profetizado, ouvir o que já foi dito por Deus no meu coração e julgar todas essas coisas por meio daquilo que está escrito. Veja como você ouve. Marcos, capítulo 8, verso 18. Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram de nada? É aquilo que a gente viu antes de ontem na live sobre o conhecimento da verdade. Jesus está cobrando a impressão que a verdade causa no coração e no intelecto. Você não lembra de nada? Você tem ouvido, mas não ouve? Você tem olhos, mas não veem? Marcos 8:18. E por fim, em Apocalipse, capítulo 3, verso 6, está escrito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o fator Timóteo, gente. Para 1000 pessoas, tem uma pessoa querendo se aprofundar no conhecimento de Deus. E essa pessoa tem a sua madre
existencial, sua porta de sabedoria aberta. Infelizmente é assim. Para 1000 tem um, Timóteo, dizendo: eu quero mais, eu quero crescer, eu quero entender. Eu não apenas quero conhecer Deus, eu quero fazer Deus conhecido. E essa pessoa consegue acessar o coração de Deus e os segredos da sabedoria. Assim como Salomão conseguiu, assim como Paulo conseguiu. E ele chamou isso de espírito de sabedoria e revelação. Quando você senta diante do texto, o texto começa a falar com você, dançar com você, convidar você a ir mais profundo. Isso para mim é extraordinário, é emocionante. É aquilo que eu sempre ensino. Será profundo em Deus não apenas aquele que lê a palavra de Deus, mas aquele que é lido pela palavra de Deus. É aqui o conselho último que eu quero deixar. Ao ler, seja lido. Ao ser lido, leia. Então vira uma via de mão dupla. Eu leio a palavra de Deus ao mesmo tempo que a palavra de Deus percebe que eu não quero conhecer para envaidecer. Eu não quero conhecer apenas pelo intelecto. Eu quero ser transformado. E eu quero me transformar num agente de transformação, num construtor da história, num cooperador da obra de Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã. Pedimos que o poder, Senhor, a singeleza dessa palavra entre no nosso coração, transforme-nos por dentro, por fora em nossas atitudes, nosso caráter, nosso estilo de vida, nosso homem interior, e nos envie segundo a tua vontade, cada um em seus contextos específicos, mas que Deus possa ser glorificado pelo resultado da transformação dessa palavra. Em nome de Jesus Cristo é a nossa oração. Amém. Tamo junto. Amamos vocês, esperamos vocês amanhã às 5. Vai orando aí, tá? Pra gente ajudar as 2 famílias que eu falei no início da live. Beijão.